Oi, aqui é a Mel. Eu tô com essa proposta nova de fazer vídeos com a tiragem para a semana. Então, eu nem vou aparecer muito também. Aqui a gente vai ficar bastante na leitura. E é muito simples, você pode escolher qualquer montinho que você estiver se sentindo conectado, que você achar que está te chamando. E a gente vai ver como que a sua semana pode se desenrolar, quais as maiores tendências. Eu numerei da esquerda para a direita, um, dois, três, bem tranquilo. Cadê meu dedo? Um, dois, três. E lembrando que é uma leitura muito geral, nunca vai ser igual a uma leitura, uma consulta individual, que você pode trazer os seus problemas, as suas indagações. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como pode ser a semana, de novo. Pode ser que não ressoe aí e tudo certo. Você escolheu o montinho 1. Vamos ver o que saiu. O Eremita. Para quem quiser saber, eu estou usando o Queer Tarot, a Imperatriz e o Sol. Então, assim, pode ser que no começo da semana, até pela lua nova em Câncer hoje, a gente queira ficar mais retraído, trabalhando um pouco mais na nossa. A gente pode ficar também um pouco teimoso de fazer as coisas do nosso jeito, não querer se abrir tanto para o jeito dos outros. Mas possivelmente porque a gente está querendo. Cadê minhas mãos? Aqui. A gente está querendo de alguma forma colocar a nossa criatividade para jogo. A gente tem vindo de semanas que a gente tem muita vontade de ficar quietinho, ficar na nossa. E essa Imperatriz indica assim que a gente está querendo criar, botar para fora nossa imaginação. E o Sol também indica isso, que a gente está querendo brilhar, que a gente está querendo que as pessoas nos notem. Então, talvez mais para o final da semana a gente saia um pouco desse casulinho aqui, que é quase que antagônico, né? Mas na verdade isso aqui é um trabalho interno também muito forte, muito potente, que talvez a gente tenha que fazer para conseguir colocar as nossas ideias em prática. Que a Imperatriz é isso, né? A gente tem as ideias, mas a gente coloca elas no mundo, elas não ficam só nesse limbo, esperando um bom momento. Aqui as duas cartas falam de botar a mão na massa. Então amanhã é uma semana assim para colocar projetos novos, para fazer chuva de ideias, reunião, se você gosta de reunião. Porque mais para o final essas ideias podem ter uma boa visibilidade, elas podem ter bom retorno. E nós também teremos bastante orgulho de mostrar para as pessoas o que a gente tem feito. As cartas, a gente tem 8 de copas e 5 de ouros. Aqui realmente é saindo de situações que já findaram, indo embora de situações e de pessoas antes que a gente se machuque por demais. Aqui a gente já está machucado, a gente já entendeu. Mas tem lugar que não tem mais de onde tirar nada, não tem mais nutrição, não tem nada, acabou. Só que é aquela coisa assim, ou eu vou embora agora e eu vou inteiro, sereno, tranquilo, ou eu fico e aí eu me machuco ainda mais. Mas a gente decide ir embora. Porque a gente está pensando muito nessas situações que a gente se sente desamparado. Que a gente sente que a gente tem que resolver tudo e a gente não consegue resolver nada. Né? Porque todo 5 é demonstração de algum limite em algum plano. Aqui é o limite físico mesmo, às vezes é falta de recurso, então a gente pode dar assim, uma olhada nas nossas finanças, ver aonde está escapando, aonde não está entrando.
Mas tem um sentimento aqui, sim, de ir embora desses lugares, de ir embora de lugares que não, e pessoas sempre, né? Que não nos permitem florescer, que não nos permitem ser a gente mesmo. A gente está buscando sol, então a gente está indo embora de lugar que a gente não se sinta ou conectado, mas que a gente não sente amparo nenhum, né? Pra gente, o eremita ele trabalha muito bem sozinho, mas às vezes a gente não precisa estar sozinho, né? E estar sozinho não quer dizer necessariamente assim, a solitude não é desamparo. A solitude é um bem-estar consigo mesmo e você pode estar cheio de gente ao seu lado e ainda se sentir que está sozinho, que é diferente. Então é isso. Espero que vocês consigam aí perceber como é que essa semana vai desenrolando e até a semana que vem. Olha o montinho 2, vamos ver o que a gente tem para essa semana. Tem o diabo, o mago e a morte. É uma semana de resolver pepino. É uma semana assim, o mago falando pra gente dar uma dinamizada nas coisas, ver o que tá parado, ver o que precisa ser solucionado. É uma semana de lua nova em câncer, então a gente pode pensar também em ordenar a casa, talvez doar algumas coisas que estejam paradas, não necessariamente só roupa, mas qualquer coisa que esteja parada. Mas o diabo aqui abrindo a semana também, eu entendo muito aqui assim que a gente tem algumas questões de ego para resolver. Pensando muito nas prisões, né, nos lugares comuns que a gente volta sempre em determinadas situações. Porque o diabo, nesse sentido aqui, é muito isso, assim, né? É ciclos viciosos. E aí, junto desse mago aqui, falando de início, numa semana de lua nova, eu entendo sim que é olhar para vício, olhar para, assim, de uma forma um pouco mais profunda, para trauma, e tentar dar uma varrida nisso, né? Tentar resolver, tentar cuidar. Porque a morte está aqui, né? Se a gente só tivesse outra carta, a gente poderia pensar em fazer alguma outra coisa com esses traumas. Mas a morte está aqui para resolver. Ela está aqui para dar um basta. Ela está aqui para falar, mano, não dá mais. Esse jeito está muito ruim, já faz muito tempo. É uma carta de consciência. Então, e é interessante o mago estar no meio dessas duas, que são cartas intensíssimas, porque ele dá uma flexibilidade, ele dá um jogo de cintura, ele dá também não tanto quanto o louco, mas ele dá um pouquinho, ele dá sagacidade, vamos dizer assim. Ele dá sagacidade para não ser um corte tão chumboso, tão difícil. Aqui é uma questão realmente administrativa, vamos dizer assim, olhar para esses traumas com certo pragmatismo. Entender por que ele está travando tanto a gente, como que a gente supera e realmente deixa algumas histórias para trás. Ou se pelo menos a gente entendeu e daqui a pouco a gente vai rever esse trauma numa outra roupagem, tem também isso. Então, uma semana que pode ser bastante pesada psiquicamente, quem tem aí terapeuta, agarra na mão do terapeuta, mas de certa forma a gente está querendo resolver muita coisa, botando muita coisa para jogo e falando, aqui você não se cria mais, né? Já passou da era, já passou da hora de você ir embora. Mais duas cartas aqui, então saiu 8 de ouros com o 9 de paus. 9 de paus reforça essa informação de que a gente vai estar revendo situações que a gente nunca não acha uma resolução que seja para sempre.
São situações de desgaste, situações que a gente briga, que a gente se posiciona, mas que de certa forma também a gente está cansado, a gente está com todas as armaduras levantadas, todas as nossas defesas levantadas. Mas o 8 de ouros, né, sim, ele fala da gente, tem um lado da gente tentar descansar desse, né, porque isso aqui tudo é bem intenso, mas a gente descansar um pouco fazendo coisas que a gente, coisas manuais, mas coisas que a gente gosta. E tem um outro lado do 8 de ouros, que é a reciclagem. Bom, pode ser bem objetivo, né? A gente faz cursos de reciclagem, a gente decide fazer cursos novos essa semana, mas de alguma maneira a gente traz ideias inovadoras, a gente traz, e a gente, 8 de ouros, a gente sabe que o trabalho é lento, que a gente tem um desenvolvimento que tem a tendência a ser positivo, só que ele é devagar. Todo ouros tem uma movimentação mais lenta. Então, duas cartas de muita consciência aqui, e aqui com o diabo, então a gente vai ficar muito consciente de muito gatilho. Só que a gente vai dar cores diferentes para a gente tentar solucionar aquela coisa assim, se eu faço tudo tudo exatamente do mesmo jeito, eu não posso esperar um resultado diferente. Então aqui a gente vai buscar resultados diferentes, fazendo diferente, sabendo que não vai mudar do dia para a noite. Então é isso. Espero que aí tenha reverberado de alguma maneira. E boa semana pra gente. O montinho 3. Vamos ver o que a gente tem para essa semana. Não uso as cartas de cabeça para baixo, viu, pessoas? Legal. Bom, uma lua, começando a semana com uma lua nova em Câncer. E uma torre. É uma semana bastante sensível, tá? Então esperem. Chorar bastante, querer colo, querer que as coisas deem um tempo. Porque a lua é sensibilidade, a lua é introspecção, a lua é meditação, a lua é entrar muito profundamente dentro de si mesmo. E a torre, assim, não tem muita escapatória, tá? Então, assim, vai ser uma semana que eu posso dizer com eufemismo bastante animada. Porque, assim, a energia da torre é uma energia uraniana, né? A gente tem o raio que vem do nada e quebra, e as coisas pegam fogo, e as pessoas caem da torre. É uma mudança muito brusca de estrutura, uma necessidade muito grande de analisar as coisas por outras perspectivas. E a gente termina com o mundo. Pode ser sim, né? Porque a gente tem essa lua aqui, que eu acredito bastante seja indicativa da lua nova, a necessidade de fechar algumas coisas, de fechar algumas histórias. Até porque essa torre ela já vai indicar, ou já pode indicar o que precisa ser finalizado, né? Em qual área você precisa fechar. O mundo, ele não é necessariamente fechar resolvendo, não. Que a morte faz mais isso. O mundo você já está sacando que o negócio acabou, né? Você só precisa endereçar, né, as responsabilidades dos seus devidos donos. E aí a gente acaba querendo terminar um livro, né? Assim, a gente vê que as páginas estão acabando, que o livro está ficando mais fininho. Então tem uma consciência aqui de que tem processos acabando, né? Mas são duas cartas aqui que podem mexer muito com a gente, nos desestabilizar muito, a gente ficar muito introspectivo, muito melancólico.
muito fora da casinha também, né? Até meio ansioso demais. Mas aqui é importante que a gente pense que é uma semana de términos, né? Todo término também é o início de uma coisa nova. E a Lua tem essa coisa também, né? De falar do acolhimento, de estar receptivo. Eu peguei aqui mais duas cartas. O Pajem de Ouros e a Rainha de Copas. O Pajem de Ouros, ele fala assim, né? A gente pode estar começando empreitadas novas que tem a ver com financeiro, primeiro. Mas pode falar de processos que já estão em curso e que eles vão tomar um tempo, sim, para ser resolvidos. Porque a gente tem pouco recurso, na verdade. Não só recurso financeiro, às vezes recurso. A gente está um pouco imaturo nessas situações. A Rainha de Copas, junto com a Lua, assim, a gente vai chorar demais. A gente vai chorar demais essa semana. Mas, assim, vamos olhar também para as situações com a régua um pouco mais embaixo. Não vamos nos cobrar tanto essa semana também, porque a Rainha de Copas tem um quê de perfeccionismo, né? A gente fala de projeção. Então, vamos tentar ser o mais acolhedor possível com a gente. Vamos tentar descansar, porque vai estar puxado. E essa rainha, apesar dela se entregar bastante, se mover pelo afeto e tal, a gente se perde nessas águas. A gente pode se perder, né? E aqui a gente tem uma certa imaturidade, sim, para lidar com as coisas, né? Todo pajem é imaturo, mas aqui é do campo bem físico. Então, de maneira prática, a gente não está tendo mesmo a experiência que seria necessária para lidar com a situação de agora. Você está sendo convidado a ser muito mais adulto e maduro do que você realmente é. Então, assim, é um convite a ser responsável. E vamos baixar nossa reguinha, vamos ficar tranquilo. Quem tem terapeuta também é uma semana bastante importante nas sessões. E é isso, espero que ressoe de alguma forma e boa semana pra gente.